O carinho do Superman. Muito bem. Professor Samidana, são só felicidade. Temos agora uma presença ilustre nesse programa. Emílio, ele é psicólogo cabalístico, entende muito sobre pessoas e as armadilhas da mente. Rabino Elial Haski já está conosco, seja bem-vindo. Muito obrigado. O que seriam... Rabino, o que seriam as armadilhas da mente? Qual que é a maior armadilha do ser humano? Olha, a Kabbalah ela fala bastante, primeiramente, obrigado aí, uma alegria estar com vocês, comunicador gigante Emílio. Imagina, gigante nada, anos, bicho. Gigante é o Morgado. O único gigante que teve. Também. E eu queria dizer o seguinte, bom, em relação à armadilha, a Kabbalah fala que o medo e a fantasia, elas são as piores coisas que existem. Inclusive o rei Salomão, ele descobriu praticamente todas as maiores dificuldades, maiores coisas profundas que existem da mente, mas a única que ele não compreendia é a fantasia. A partir do momento que você sabe a diferença entre a realidade e a mentira e discernir isso bem, ou espiritual, do físico, você consegue cair menos nessa armadilha e ser uma pessoa mais realista, mais pé no chão. Então a armadilha talvez maior que exista é o medo e a fantasia e como lidar com ele diariamente, como a gente pode vencer ele e controlar ele. Acabar com ele a gente nunca consegue acabar, mas controlar ele hoje em dia se transformou numa grande dificuldade. Inclusive o Rebbe Nachman, que é um grande racídico de mais de 200 anos atrás, ele fala, vai ter uma época que vai vir uma doença baseada na tristeza e que ela praticamente vai ser impossível de ser curada, a não ser que a pessoa entenda de verdade o propósito dela na vida. Isso é muito judaico. De onde eu vim, para onde eu vou e por que eu existo. Se você não tem isso, você está sempre perdido. Qual que é a diferença? E vocês falaram aqui de Constituição. Qual que é a diferença, no final das contas, se muda a Constituição para algo absurdo e você diz, mas é a lei, é permitido, a lei permite fazer isso. Ou qual que é a diferença se você não entende o valor da alma ou a vida após, por exemplo, a sua morte? Qual é a diferença eticamente, no final das contas, por que você está fazendo? Você simplesmente pode jogar isso em algo imediatista. De forma imediatista, de forma lógica, no meu senso comum, isso não é bonito. Mas, no final das contas, se eu não acredito na vida após a morte, se eu não acredito numa verdade clara, como o Marco Antônio estava falando, essa questão de a minha verdade. Isso é uma grande besteira, igual Papaléguas, quando um corria atrás do outro, e aí um continuava correndo e o outro caía. Aí o outro caiu, olhar para cima e falava, por que você não caiu? Eu mostrava uma plaquinha, eu não estudei lei da gravidade no colégio. Grande problema que você não estudou lei da gravidade no colégio. Vai continuar funcionando as mesmas regras com você. Então essa é a ideia do Kabbalah. Quanto mais você discerne a diferença entre a verdade e a mentira, o espiritual do físico, você consegue vencer cada vez mais as armadilhas da mente. É, porque aí você sai do material, né? Exatamente. O problema nosso é material, porque tudo a gente quer prova. Então Sim. o cara quer ter a prova de Deus. Eu quero materialmente explicar que Deus existe. Como é que você vai explicar algo que transcende materialmente? Mas o cara fala, eu quero que você prove aqui, ó, que Deus existe. Exato. Deus está na centelha nossa humana. Aí que tá. Exatamente. Aí que tá o Deus. Exatamente. A gente tem a centelha do Deus. Isso é que é legal. Essa é a ideia. Não Inclusive o Maimônides, há quase 1000 anos atrás, um grande filósofo judeu que discute muito em cima em Platão, né? Ele tem um livro chamado O Guia dos Perplexos, que é simplesmente maravilhoso. E ele fala nessa questão da compreensão sobre Deus. Ele fala que se Deus simplesmente aparecesse para você e te obrigasse a compreender ele por um todo, você perdeu o teu livre-arbítrio. E sem o livre-arbítrio, você perde o poder do discernimento, da recompensa, do mérito que você constrói. Que essa é a única nossa diferença que a gente tem entre a gente e o animal. É a gente ter o livre-arbítrio e o poder da consciência. Se é tudo jogado na sua cara, você não conquista mais. E é por isso que, inclusive, através da Kabbalah, a gente não procura olhar o futuro. Seja a leitura das mãos, astrologia judaica, tudo é parte de Kabbalah. Minha família veio do Egito, então são de árabes judeus, e com a religião judaica, então sempre teve muita Kabbalah na minha família. Mas sempre a gente coloca um proibido ver o futuro, por exemplo. Porque se você tira, né, o poder do seu livre-arbítrio, você não tem mais discernimento. Acabou. Você não tem mais mérito, você não tem mais recompensa no que você faz. Você vai virar parte de um filme que você só está dando reprise. E isso é exatamente arrancar a vida, tirar a vida fora. Então você falou da questão do materialismo também, é a mesma coisa. Se a gente, no final das contas, coloca todo o materialismo como propósito, a gente também perde as estribeiras. A gente não consegue chegar em nenhum lugar. É o que está acontecendo hoje em dia. Tudo está perdendo sentido, as pessoas estão sem sentido. Seja filtros no Instagram, seja pessoas que acordam olhando seus likes, as pessoas não têm mais propósito claro. E isso só se ganha através dessa centelha, o despertar da espiritualidade e compreender qual que é a minha essência, o meu propósito. Só assim
que a gente fala no judaísmo... É o sentido da vida, né? É o sentido da vida. É o sentido da vida. O próprio Viktor Frankl, que foi um grande psicólogo judeu, ele não é religioso, ele esteve em Auschwitz, e ele falava, quando eu estava em Auschwitz, eu comecei a descobrir que a gente consegue se ver de fora, a gente é o único ser do mundo que pode dizer, me peguei pensando, me peguei com saudade, porque isso faz a gente refletir em quem é a gente. A gente é a mente, é o cérebro, é a consciência, a gente é o que exatamente? Quando a gente chega nesse nível mais profundo do que é a gente e para onde eu tenho que partir, as coisas começam a evoluir mais na vida espiritual da pessoa. Então, mas você acha que isso é o quê? É o conforto do mundo hoje em dia que faz com que a pessoa perca o sentido da vida? É a facilidade? Porque hoje você tem que pensar, a última grande tragédia que a gente teve foi a Segunda Guerra Mundial, que foi um flagelo. A gente teve agora a pandemia, que também parecia ser um negócio, aí você começa a olhar, as pessoas estavam dançando em casa, eu falei, pô, isso aqui não vai ter muito efeito na humanidade. Fala, não, o mundo vai mudar agora. Os caras tomando vinho, fazendo os TikTok. Isso aí não funcionou muito, esse Covid aí, não funcionou muito. O que será que é essa... Bom, acho que a primeira coisa é você não ter uma hierarquia de valores clara. Quando você vive numa geração que você acha que seus pais são estúpidos em cima do que eles te dizem, você acha que seus avós são ultrapassados, que você não levanta para mais velhos, que você não tem clareza sobre a hierarquia dos valores, você já começa muito mal. Você começa perdido. Você começa como um cão solto na rua tentando buscar simplesmente algo imediato. E esse é o problema. Kabbalah fala que a alma animal, que está ligada aos 4 elementos, terra, fogo, ar e água, ele só se preocupa com o imediatismo, com a sobrevivência momentânea dele. E espiritualmente, você só cresce quando você pensa a longo prazo, que é o sentido da vida. Quais que são os meus valores? Quais que são as minhas reais prioridades? No que eu acredito que vai existir? O que existiu antes da minha existência nesse mundo, nessa vida que tem vidas passadas pela Kabbalah? Existe a reencarnação. O que existe depois da vida? O que é Deus? O que na prática eu preciso fazer? O que é verdade e mentira? O que é ética? Então as pessoas estão ignorantes no sentido espiritual. Eu não estou falando só do judaísmo, seja qualquer religião que a pessoa queira se aprofundar, independente agora da cultura, mas as pessoas estão ignorantes espiritualmente. Logo elas estão buscando apenas paliativos para aquele momento. E isso é uma desgraça. E nesse cerne você vê até muitos gurus, por exemplo, do mercado financeiro e tal, até mesmo misturando, por exemplo, espiritualidade com produtividade na profissão, por exemplo. Você acha que esse é o ápice da espiritualidade barata ou não? Eu acho que é fácil, né, você utilizar a espiritualidade, tipo Mãe de Iná e João de Deus, coisas que já aconteceram no Brasil e depois foram desmascaradas. É fácil você utilizar algo barato. Por exemplo, no judaísmo, na Kabbalah, você tem a leitura das linhas da mão. E eu faço isso, primeiro, muito de vez em quando, normalmente em off e sem falar futuro. Porque é muito fácil chegar para uma pessoa, igual a novela das 8 na Globo, que você vai dizer, olha, é sempre daqui a um ano vai ter uma tragédia. E aí, em cima dessa tragédia, você vai lá e conquista algum interesse próprio. Então, é uma coisa ridícula. É uma coisa que você utiliza sempre o medo, igual a política de uma esquerda radical. Você não tem religião, você é a própria religião, que nem a mãe Rússia, a China. Você usa o teu método político como religião e medo para que as pessoas queiram sucumbir. E na espiritualidade tem a mesma coisa. Olha, tem alguma coisa em volta de você, tem um encosto, tem um demônio. Sempre tem alguma coisa que vai destruir você. Você vai precisar contratar a pessoa para resolver. Culpa de nada. Exatamente. Você falou a respeito da reencarnação. Como que vocês enxergam essa questão da reencarnação? A pessoa reencarna, ela traz uma carga da vida passada que ela tem que melhorar aqui também. O Gordão tá preocupado. Não, eu quero entender. Tá preocupado. É igual o kardecismo, né? Já tá indo, né? Eu queria saber se... Já tá indo. Já tá indo o quê? Já tá indo pro além. Lógico que não. Lógico. Você tá mais perto que eu. Estão chamando. Já tá... Não vem não, Abaixa o braço. Já estão mandando e-mail. Abaixa o braço. Não vem não, que aqui, ó, acabou de fazer 60 e todos já. Eu queria saber se é igual ao kardecismo, como que funciona essa questão da reencarnação. Olha, eu acho que o kardecismo tem algumas coisas, sim, parecidas com o judaísmo. A Kabbalah é um estudo que a gente tem há mais ou menos 4.000 anos, que é desde antes de Avraham Avinu, Abraão, o primeiro patriarca. E a reencarnação, ela funciona exatamente dessa forma. A sua alma sempre é a mesma e ela precisa voltar para a vida com algum tipo de coisa que faltou para você consertar. Então, normalmente, a forma que a pessoa morreu pode trazer algum tipo de dificuldade nessa vida. O que faltou na vida passada, normalmente é o maior desafio na vida atual. Algum problema que a pessoa tem uma dificuldade, deficiência física, tem a ver com a vida passada. Inclusive, essa é a resposta judaica, cadê a justiça divina? Porque tem muita religião que fala, a pessoa nasceu cheio de problemas, dores, a pessoa fala, é vontade divina. Pô, mas que Deus é esse sacana, que a vontade dele é sacanear a pessoa e a pessoa tá cheia de sofrimento e outra é um bam, que tudo dá certo. Mas não existem vidas novas?
Em que aspectos? Almas que desceram pela primeira vez? Uma alma nova. Existe. Recalcitada. Existe um grande cabalista que até 1970 diziam que ainda existiam almas novas, e hoje em dia a gente está com muito mais almas que voltam, que repetem o ciclo, porque já acabou as almas novas de acordo com os grandes cabalistas da nossa geração. Caramba. E hoje você tem pessoas que estão voltando, terceira, quarta, quinta vez. Pode existir um número muito grande de A vezes. população hoje é muito maior do que antes. Muito bom, muito Mas bom. não é nesse plano. Muito boa pergunta. Mas, Não, mas é uma pergunta. A população. Não, é que ele tá partindo de uma premissa de questionamento de ateu, que existe não um é de banco de ateu, não. almas. O SAMI é só número de dinheiro. Ele tá falando de verdade. banco de almas. Eu tô sei falando qual que de é a almas discussão. O banco de simultâneas. almas. Eu Mas quero existe saber Tem se- um banco de almas, Sami. Mas eu quero saber se uma pessoa uma alma pode ir para duas pessoas simultaneamente. Olha lá, tá vendo? Ó? Não, existe, É que é uma- existe. Então, Como é que porque Claro que senão existe. a conta não fecharia. Como é Lógico que funciona existe. no judaísmo? A Torá fala que a parte da alma que você consertou, ela não volta mais. Senão seria a pegadinha do malandro com o cara. é O cara isso aí. volta e é zoado Já de é- novo e é isso perde de aí. novo. Então a parte elevada que a pessoa consertou não volta mais. E existem partes da alma que não, às vezes não estão ligadas só à parte animal da pessoa, pedaços da alma que podem para 2, 3 pessoas diferentes. Inclusive, existe muito essa ideia de que alguém fala da família, pois você é igual ao seu avô. Você tem trejeitos, obviamente existe a questão genética e tudo mais, mas jeitos, trejeitos, pessoas que falam, como o de outra volta, que é famoso por dizer isso, que ele lembra que ele é um artista numa vida passada e acabou que encontrou esse cara. Existem várias histórias atuais de pessoas que buscam quem eles foram na vida passada e eles carregam a alma deles, mas às vezes eles também carregam algum tipo de informação também de outras pessoas. Seja porque eles eram conectados em família, amizade, casamento. Inclusive é muito normal você reencarnar normalmente na mesma família, sempre com as mesmas pessoas. Essa é a tendência espiritual que a Torá fala. Mas Você entendeu ou não? Entendi, é complexo. Mas Você é- entendeu? Aqui, mas é que- daqui dessa Uma mesa, eu e o Rabino não voltamos mais. Por quê? Vocês já Porque estão elevados. Claro, Já estão- Pessoal, eles não conseguem se vocês entender quiserem isso. falar Só um amém, a circuito gente que no você tá judaísmo, indo a gente também. faz uma benção antes de comer e beber, que a gente pede permissão. Opa. E depois de Vamos comer e beber, a gente fazer. agradece. Então, Sim. se quiserem falar amém no Vamos final, é só falar amém no final, já tá Amém. ótimo. Tá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'dvaro. Amém. Amém. Então, Faltou o Zuckerman aqui hoje. O Zuckerman. o judeu também Tá é verdade. correndo na praia. Mas o Você Zuckerman. também, Ele é judeu, mas é judeu. mas aí judeu pelo- fraco. Isso aí no Meu jejum pai não é faz isso. nada. Você sabe que Ah, eu não, acho. Alexandria. Uau, selo. Alexandria, Mas assim, família acho dos que- Cairo. Família Dana. Às vezes o pessoal da audiência não sabe, até me coloca aqui numa posição ele de é- aprendizado. ele é porque ateu, isso daí. É agnóstico. Agnóstico. Mas a questão é a seguinte, Aguinaldo. É, sou agnóstico. agnóstico, mas Aguinaldo, menino. é importante falar Mas isso. ele recebe. Olha lá. Defendo os valores judaico-cristãos, porque eu acho que eles são a essência da nossa sociedade ocidental. recebe Ele é agnóstico, mas recebe Mas- um caboclo sempre. Não vai perguntar em que ele vai votar. Mas não tem muito a ver judaico-cristão. Judaico é uma coisa. Não, a essência Porque dos eu valores acho, é a mesma. eu acho legal o Deus do Abrão, a ligação que existe do Deus Com Abrão judeu. era direta. Não, então, mas do povo judaico, isso eu acho bacana. É uma associação, não é uma adoração. É um pacto que você tem com o Deus do Abrão lá. E de lá veio todas as outras religiões. Veio Sim, tudo de uma lá. coisa muito o próprio importante do judaísmo, cristão, o próprio. Eu acho ocidentais, bacana né? isso aí. Oriental, acho Eu que acho E não tem idolatria. Porque A gente, no isso. judaísmo, é muito importante. Não O pode. Deus direto está com no Deus. grupo. Você tem o grupo. Entrou Deus no grupo. Deus está no grupo. Ele é do grupo. É um administrador. Entendeu? Ele é do grupo, não é administrador. Não ele é? é do grupo. Não, ele tá igual. Ele tá lá, ele tá lendo. O Deus é uma ligação. Não tem uma adoração Cuidado de com as você figurinhas ficar que você manda. adorando e tal. É uma ligação direta. Sim. É bacana isso aí, né? Isso é muito bacana e você vê que o judeu ele tem essa ligação muito forte com a cultura, né? E não é só uma religião, né? É um povo. Então você É. tem um povo, você tem uma nação. Eu, por exemplo, moro em Israel. Fiquei 10 anos em Jerusalém, Ó. agora eu moro no sul de Israel, que é onde a gente toma míssil pra caramba, porque é muito mais perto de Gaza. Mas você sente lá as pessoas vivendo algo que tem a ver muito mais que religião. É a cultura, é a história, são as tragédias. E você tem uma característica muito forte do povo judeu. O povo judeu não é vitimista. Ele não se faz de coitado. Ele teve um grande problema, quase 40% do povo judeu foi dizimado no Holocausto, aconteceu tudo o que aconteceu. O povo judeu levanta, bora de novo, vamos arrebentar. A gente vai estar de novo nos lugares, vai estar de novo crescendo. Então, esse é um pensamento espiritual muito positivo judaico. A gente não tem que ficar pedindo esmola para poder crescer. Você precisa ter mérito próprio. E eu acho que isso acaba lidando e parecendo muito com a ideia da meritocracia, mas um pouco mais conservadora, que é dentro do judaísmo. Então, por isso que os judeus, de forma geral, que estão conectados com a Torá, eles têm uma ligação mais forte com essa parte conservadora, porque ela tem mais valores, né? Ela tem uma hierarquia maior de valores. Ô, Rabino, Mas você sabe que eu estava
lendo, eu tava lendo aquele George Sowell lá, o Thomas Sowell. E ele estava falando o seguinte, ele estava falando sobre a cultura judaica. Ele pega os italianos, lá nos Estados Unidos, ele pega os italianos, ele pega os judeus tal, e não sei o quê, os irlandeses também, que foram para os Estados Unidos e tal. E aí ele fala assim, por que o judeu ele age diferente? Aí ele fala o seguinte, porque mesmo o judeu mais pobre tinha livro em casa. Ele sempre tem, mas eu acho que está ligado à Torá, né? De ter as palavras, né? São as palavras, são as histórias. Sinagogas são as escolas. É muito interessante isso. Que é mais barato que o tablet. Na Coreia do Sul, eles estudam em universidade, até desde bebês, livros da Torá, porque a leitura judaica é muito forte. A gente não tem só a Torá. A gente tem 24 livros da Torá escrita, você tem mais de 60 livros da Torá oral, toda a Kabbalah, o Midrash, a lei judaica. São milhares de livros. E o judeu, ele vai para uma yeshiva, que é um centro de estudos da Torá, e não para ser rabino obrigatoriamente. Ele vai porque, se ele quer se apegar um pouco mais à religião, ele passa 4 ou 5 anos numa yeshiva estudando a Torá para ser um judeu normal. Então acaba que muita gente do judaísmo acaba tendo muita informação sobre essa história judaica, sobre os costumes, de onde veio, por exemplo, a Alexandria, um dos maiores centros judaicos do Oriente Médio, junto com Cairo. Então você pega também essa união de cultura também com outros povos. Como, por exemplo, os judeus com árabes. Hoje em dia tem uma relação muito mais problemática, mas antes era muito mais leve. Tá vendo? Pro católico é mais fácil. Mas é difícil, mas é possível falar que o Kabbalah é tipo uma mistura sincrética aí de questões relacionadas a esoterismo, a essência dela é essa mistura, né? Ele pega toda a parte mística. A diferença só é que o espiritismo, por exemplo, Kardec, se não me engano, 1800 e pouco, já eram milhares de anos depois. Então, a parte da Kabbalah, ele tenta explicar toda a espiritualidade da criação do mundo. É toda a parte mística, esotérica. Então, entender a alma, compreender um pouco qual é a fonte da minha alma, o que eu vou fazer nesse mundo. Tudo que está ligado à parte espiritual é a parte da Kabbalah. Rabino, mas os caras não entendem muito de Kabbalah, não, né? É difícil. É um tema complexo. Então, mas é muito complexo. É muito complexo. Aqui o pessoal tá falando, não, que essa Kabbalah, isso aí é uma conversa, uma conversa do Rabino. Eu vou te falar o que é conversa hoje em dia. Os caras não são essas Kabbalah que estão criando marketing. A Kabbalah da Madonna. Mas é que nem os gurus. É que nem os gurus. Mas tudo vira dinheiro. Tá saindo guru até pra isso. Exatamente. Você tem um guru lá nos Estados Unidos que o cara sempre faz... O cara sempre faz vídeo de baixo pra cima, coisa incrível. Depois o cara tá em Harley Davidson e mistura, tomando cerveja. E mistura é famoso nos Estados Unidos. Conhecimento de mercado financeiro. Então, o negócio é quando você começa a brincar. Espiritualidade. Eu vou te dizer onde você vai botar o dinheiro e você vai lá e me dá uns 10%. Quando começa essa brincadeira, vira realmente, olha, risadinha e deboche. Começa a virar palhaçada. Rabino, a questão do nosso destino. Como que você enxerga destino? Você vem. Tá preocupadão. Você já. Não, então eu gosto de saber sobre religiões. Eu sei. E o povo africano diz que quando você vem pra terra, você escolhe o seu destino. Né? No caminho de Ifá. E aí eu queria saber se vocês pensam parecido também. Tá vendo? No judaísmo você tem uma sorte, uma parte da sorte ela é predestinada. Por outro lado, o teu livre-arbítrio pode quebrar algumas coisas. Exemplo, quanto tempo você vai viver é predestinado. Com quem você vai casar, predestinado. Mas você pode se separar, você pode... O cara pode se matar e não viver até aquela idade. Pode um monte de coisa acontecer. Mas existe mais ou menos uma linha, igual o árabe fala maktub, tá escrito lá no clone. Tem mais ou menos uma linha de raciocínio. Em cima dela, você com o teu livre-arbítrio pode fazer muita coisa. Inclusive a Kabbalah fala que as linhas da mão, todo dia quando você está dormindo, uns 60 avos da alma, uns 60 avos de morte, você acaba experimentando. A alma sai e ela recebe um carinho espiritual de voltar para mais um dia. Então, se você pegar, por exemplo, a palma da sua mão e ficar tirando uma foto da mão por mês, você vai perceber que as linhas mudam. Vai ter linhas novas, linhas mudam. E Torá fala que é como se fosse o deserto. Está sempre passando erosão. O homem se vê na mão direita. As daqui do final do braço. Os caras não vão saber. É o seguinte, Kabbalah é o seguinte, eu vou explicar pra você. Falou o cabalão aí. Vou explicar pra você, gordão. Vai lá, cabalão. Com a permissão do Rabino. É que pouca... Não é, você precisa estudar. Não, deixa o Emílio. Você precisa estudar muito. Não é pra idade pra estudar. Não é pra burro igual a gente. Vai, Moisés. Eu gosto de saber. Quando Deus fez a gente, a gente sabia tudo. Eu não. Você sabia tudo. Aí o que aconteceu? Adão e Eva, Gênesis, procurar no Gênesis. O que eles fizeram? Fizeram uma... Aí o que aconteceu? A gente perdeu essa ligação, onde tudo a gente sabia. E aí sabe? Quem estuda a Kabbalah. Só que vai estudar.
É a Não vida. dá. Vai de estudar uma vida. Superman pra você ver. Não dá. Não dá. Rabino, muito obrigado. Muito legal. Deixa eu obrigado a passar vocês. aqui, o Instagram. Passe o Sami, você, por Olha, gentileza. Rabino fluente. Elia HU Hask no Instagram e no Twitter. Você No tem YouTube, na no verdade. YouTube, na Mesma verdade, tem o Torá com você. E pode botar Rabino Eliel Hask, que também acha no YouTube, nosso no canal. YouTube e o site toracomvocê.com. Ô, Rabino, vamos fazer um dia um especial aqui. Hoje Exato, foi só vamos, pra... muito legal. Vamos. Que os caras não Mas sabem a gente nada. vai tirar esse não. pessoal aí que é... Nós vamos tirar o Gordão tá pessoal. com medo de morrer. Esse pessoal quero que ele ateu. veja minha mão. Nós vamos fazer um especial aqui sobre a morte. Sim. Vamos fazer um Ah, é especial verdade. Memento Mori. sobre a Momento Mori aqui, ó. Memento Mori, que é muito importante Sim. você saber Pra onde vai? que pra lá você vai. Mas tem que ser rápido. E, quero ver minha e mão. a morte é o seguinte, a gente não imagina como a gente vai morrer, não é? Sim. Você pode morrer afogado, você pode morrer na rua, Pode morrer dormindo. você pode morrer dormindo. Nossa, mano. É um grande mistério da vida. Atacado por um urso. Por isso que a gente precisa ter uma ligação maior, Exato. a gente precisa ter espiritualidade e tem um amigo acreditar meu das que coisas. Era motorista e morreu dormindo. Sim. Diferente dos passageiros. É isso aí.